Oi pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o romantismo, né? Mas sendo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as gerações românticas, né? Aqui no Brasil. Vamos lembrar que o romantismo ele dá entrada à chamada Era Nacional da Literatura. Como vocês sabem, a literatura ela é dividida em grandes eras, que por sua vez se dividem em períodos menores, que aí sim nós chamamos de escolas literárias, né? E aqui no Brasil nós tivemos a era colonial, que vai do quinhentismo até o arcadismo. Nós temos a era nacional, que vai do romantismo até o contemporâneo, até os dias atuais. Então, até hoje a gente está nessa era nacional da literatura, onde o homem brasileiro escreve com a nossa cara, com a nossa linguagem, né? Bom, então vamos começar. Então, o romantismo, né, a parte poética, né, tem início aí em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, tá ok? E nós temos aí o fenômeno das gerações, né, que ocorre somente na poesia, ao contrário de Portugal. Em Portugal ocorre todos os gêneros literários, mas aqui no Brasil ocorre somente na poesia, tá ok? Então nós tivemos uma geração conhecida como indianista ou nacionalista. Nós temos uma segunda geração conhecida como a ultrarromântica ou a do mal do século. E nós temos a terceira geração conhecida como libertária, social ou condoreira, né? Então vamos para a primeira geração. Pelo amor de Deus, gente, não confunda geração com fase. Pode parecer a mesma coisa, mas eu já encontrei questões que ele confunde a cabeça do aluno com essa questão de geração, de fase. Fase é modernismo. Fase é modernismo. Geração, romantismo. Poesia. Ambos são da poesia, mas só que outro é fase e outro é geração, tá bom? Enfim, apesar de modernismo ter várias características do romantismo, mas não vamos misturar isso agora não. Quando eu estiver falando de modernismo eu falo, tá ok? Então vamos lá, primeira geração. Ela é conhecida como indianista ou nacionalista. E por que indianista, né? Porque nessa primeira geração ele vai exaltar muito o índio. Porque o índio é visto como herói nacional. Porque lá em Portugal eles também tiveram um herói nacional que foram os cavaleiros medievais. Então no Brasil se fazia necessário nós termos também um herói nacional. Então eles elegeram um índio, né? Que era a cara do Brasil, né? Exaltar, que eu falo, botar num plano superior, digamos assim, né? E o romantismo ele tem como característica, né, como mola propulsora a liberdade, né? Tanto de escrita quanto de expressão, porque nós tivemos a Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, tudo mais. E isso daí meio que serviu de inspiração para os românticos, né? Esse espírito aí de igualdade, liberdade, né? Então eles resolveram criar uma poesia, né? Muito egocêntrica, né? Que mostrava-se muito o que ele estava sentindo, né? Então, ele abandona toda aquela medida nova, medida velha, as liras, né? Que foram criadas até então, até o momento, tidos como modelo. Então, eles falavam, não, agora vamos escrever do jeito que a gente quer. Então, eles pegaram e faziam as suas poesias sem dar muita importância a essas regrinhas chatas, entendeu? Bom, gente, a primeira geração é basicamente isso, ela é nacionalista porque ela vai contar não só a saudade, né, mas vai contar as belezas que tem na terra natal, né, vai contar um pouco da saudade. E uma das poesias mais conhecidas é a Canção de Exílio, do Gonçalves Dias. Eu vou ler aqui para vocês, que eu separei aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Nossa, maravilhoso esse poema, cara. Eu gosto muito de ler, sabe? De tanto eu ler, eu já acabei até gravando. Entendeu? Mas aí nós temos o segundo autor, né, dessa primeira geração romântica, que foi
Justamente o Gonçalves Dias, porque nós tivemos o Gonçalves de Magalhães, que era o responsável por introduzir o romantismo no Brasil, e nós temos Gonçalves Dias, né? Esse foi o poema dele mais conhecido, que os modernistas sacanearam fazendo paródias. Muitas paródias foram feitas em cima desse poema, se vocês pesquisarem, tá ok? Vocês vão encontrar. E tem um outro poema dele que é super conhecido, que é o Iucapirama. Se escreve Ijucapirama, mas a gente lê Iucapirama. Nesse poema ele fala assim: ele tem um ritmo, né? Que você vai seguir, ó. Vou ler pra vocês. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora derrante, por fada e constante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Cara, você viu? Dá até pra cansar, né? O ritmo, né? E agora nós temos a segunda geração romântica, que é conhecida como a ultra romântica do mal do século. E por que que ela tem esse nome, né? Porque justamente isso, é uma geração que fala de morte, que fala de saudade, né? Da infância, é super saudoso e tudo mais, né? É muito negativista, muito egocêntrica, fala de uma mulher que é inatingível, né? Nós temos Casimiro de Abreu, né? Onde ele vai contar também a saudade da infância, né? Vou falar um pouquinho dele, né? Tem um poeminha dele que ele fala o seguinte, né? Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Nossa, gente, eu até chorei agora. Mas, bom, é isso, né? Tem um outro autor, que agora eu não tô lembrando o nome, cara. É Álvares de Azevedo, né? Álvares de Azevedo, ele é conhecido como um autor super irônico, cara. Porque ele é o seguinte, ele idealiza toda mulher, né? Oh, então, gente, dando continuidade ao vídeo aí das gerações românticas, é o seguinte, eu tava falando sobre Álvares de Azevedo, né? Pois então, Álvares de Azevedo, ele era um autor super irônico, né? Pertence à segunda geração, tá ok? E é assim, ele tem a mulher, né? Como eu tava falando, ele idealiza toda a mulher. E aí quando chega no final do poema, ele satiriza a mulher, né? Tem um poema dele super conhecido, em que ele fala assim, ah, quem é aquela mulher que fica na janela, sempre me observando, me admirando, né? Aí no final ele fala, é uma pena que era uma simples lavadeira. Aí você vê, coitada da mulher, né? Enfim. E nós temos uma terceira geração, conhecida como libertária social ou condoreira, né? O que essa geração vai falar, né? Por que ela tinha esse nome condor, condoreira, né? Porque vem da palavra condor, que é o nome de uma ave que sobrevoava aí a Cordilheira dos Andes, né? O que significa, né? Ela era tida como símbolo de liberdade, né? E também tinha mais ou menos uma ideia que era o seguinte, de lá de cima eu consigo ver os problemas sociais lá embaixo, né? Era mais ou menos essa ideia. E nós tínhamos como principal autor Castro Alves, entendeu? E Castro Alves ele vai abordar basicamente temas abolicionistas, né? Por isso que ele é super conhecido, né? E o principal autor, né? Dessa terceira geração que vai escrever aquele famoso poema Um Navio Negreiro, né? Vale a pena você pesquisar no Google. Mas o que eu tinha para falar sobre gerações românticas era isso, tá ok? Vamos lembrar que ela aconteceu somente na poesia, né? Ao contrário de Portugal, que aconteceu em quase todos os gêneros literários, tá ok? E na próxima aula vamos ver um pouquinho da prosa, né? O que que nós produzimos na prosa, porque o romantismo ele é um conteúdo muito extenso, tá ok? E ela teve produção tanto na poesia, que a gente já viu, e teve na prosa, né? Que tem toda uma divisão, né? Enfim, onde nós temos aí como principal autor José de Alencar, tá ok? Então na próxima aula a gente vai ver um pouquinho da prosa romântica, tá ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula.